Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, Juan Vidal, e hoje vamos abordar um tema bem interessante. Vamos falar um pouco para vocês sobre o sequestro, mais precisamente o sequestro pulmonar. Então vamos lá. Toda vez que vocês ouvirem a palavra sequestro na área da medicina, ela é caracterizada por uma área sequestrada, ou seja, por uma área isolada, por uma área separada. E esta área, na grande maioria das vezes, é uma área onde terá uma perda da sua vascularização total ou parcial. E áreas e estruturas que perdem a sua vascularização, consequentemente, perderão a sua vitalidade, ou seja, será áreas mortas dentro do organismo. E áreas mortas dentro do organismo predispõem a infecções, principalmente infecções de repetição. Por isso, um dos sinais clássicos clínicos que podemos citar quando o paciente tem sugestiva de sequestro seria infecções por repetição. Podemos citar aqui um exemplo clássico de sequestro. Eu podia falar o sequestro ósseo. O sequestro ósseo, por sua vez, na grande maioria das vezes, ocorre secundário a um trauma, onde esse paciente terá fraturas, e essas fraturas terão um deslocamento de um fragmento ósseo. E esse fragmento ósseo perderá a sua vascularização, consequentemente perderá a sua vitalidade e será uma área morta dentro do organismo, onde predispõe a infecções. E quando falamos de sequestro pulmonar, segue o mesmo princípio, segue o mesmo quesito. É uma área dentro do pulmão, é uma área isolada, é uma área separada, onde se forma um lobo acessório aberrante, é uma área mal formada, é uma área sem função nenhuma, onde ela terá uma vascularização. Parte da sua vascularização será feita através de artérias sistêmicas anômalas. Essas artérias sistêmicas anômalas, na grande maioria das vezes, são ramificações da artéria aorta torácica. E em relação ao sequestro pulmonar, temos praticamente dois tipos: o sequestro pulmonar intralobar, onde ele não tem uma pleura própria, e o sequestro pulmonar extralobar, onde terá uma pleura própria. Podemos citar também os diagnósticos diferenciais. O diagnóstico diferencial, eu chamo a atenção de vocês para a síndrome de cimitarra. Por sua vez, a síndrome de cimitarra seria uma drenagem venosa anômala de parte do pulmão direito. Podemos citar também malformações arteriovenosas pulmonares, onde podemos observar dois vasos, ou seja, a artéria nutridora e a veia de drenagem. E quando nós temos a malformação arteriovenosa pulmonar e diversas repercussões clínicas, podemos citar também a síndrome de Wössler-Weber-Händel. Temos também os cistos broncogênicos e o abscesso pulmonar. Por sua vez, o abscesso pulmonar são infecções necrosantes localizadas dentro de cavitações, ou seja, você vai ter pus dentro das cavitações. Agora, vamos ver como é que se comporta o sequestro pulmonar em relação aos aspectos das imagens por tomografia computadorizada em uma fase pré-contraste e uma fase pós-contraste, conhecido como angiotomografia. Então vamos lá. Em relação a esse paciente, ele é um bebê de 10 quilos, então foi administrado 10 ml do meio de contraste manualmente, não utilizamos nesse caso a bomba injetora. E em relação a essa primeira imagem, é uma imagem num plano axial, em um janelamento específico para o estudo do parênquima pulmonar, específico para o estudo dos campos pulmonares. Podemos observar, então, aqui do lado direito do paciente, no lobo inferior, essa área de consolidação e essas cavitações. Podemos observar também um dreno que repercutiu para um pequeno pneumotórax. Mudando o plano da imagem para um plano coronal, podemos observar então as consolidações no lobo inferior, podemos observar então aqui as cavitações e mais perifericamente podemos observar perfeitamente aqui o pneumotórax. Depois da administração do meio de contraste, conhecido como angiotomografia, depois da administração do meio de contraste, no final da administração, imediatamente fizemos a varredura e pegamos uma fase arterial. A fase arterial ela é preponderantemente muito importante, porque através da fase arterial vamos observar principalmente a artéria sistêmica anômala. O que aconteceu nesse caso? Em relação a essa imagem, já é um plano axial e um treinamento para o estudo de partes moles, onde podemos observar perfeitamente o pico máximo de concentração de contraste na artéria, observado aqui pela artéria aorta, e podemos observar aqui a artéria sistêmica anômala, que faz parte da vascularização periférica
do lobo acessório aberrante, ou seja, do sequestro pulmonar. Essa área que foi sequestrada dentro do pulmão. Em uma reconstrução mais específica, conhecido em MIP, máxima intensidade em projeção ou projeção de intensidade máxima, onde vão ter uma melhor acentuação em relação aos pixels com mais densidades superficiais e vamos conseguir fazer melhor o estudo. Nesse caso, prevalece principalmente a parte óssea, porque tem uma densidade alta, e os vasos quando tem um pico máximo de concentração de contraste. Nesse caso, a gente conseguimos observar perfeitamente, através da reconstrução em MIP, a artéria sistêmica anômala saindo diretamente da aorta e nutrindo aqui a vascularização periférica do lobo acessório aberrante, ou seja, do sequestro pulmonar. Então, podemos observar perfeitamente através dessa imagem. Mudando o plano, em uma fase aqui, uma imagem mais elucidativa, através também das reconstruções em MIP, pegamos a aorta por completa, observamos o sequestro aqui no lobo pulmonar inferior, a artéria sistêmica anômala, onde ela faz aqui a vascularização mais perifericamente em relação à lesão. Podemos observar que essa lesão é uma lesão onde tem cavidade, a cavitação, você tem pus no seu interior, uma área não vascularizada, caracterizada então como abscesso. Então, esse paciente também tem abscesso. Ele abriu a clínica principalmente com pneumonia de repetição, através dos aspectos das imagens, com a administração do meio de contraste. Além de a gente observar a área de consolidação, também observamos aqui a área morta, onde você tem necrose, a infecção de necrose dentro de uma cavidade conhecido como abscesso. Então, essa imagem é bem elucidativa, através das reconstruções em MIP, principalmente para observar a artéria sistêmica anômala. Depois, imediatamente após a fase arterial, fizemos uma fase um pouquinho mais tardia, ou seja, a fase venosa. A fase venosa ela é fundamental, principalmente porque você vai ter uma distribuição randômica em relação ao meio de contraste. Vamos observar todo o retorno venoso e observar o realce do meio de contraste também mediastinal. Então, essa fase foi fundamental para poder observar o seu retorno venoso. O interessante é que no sequestro pulmonar, nós temos que ter um bom entendimento que o seu retorno venoso pode ser feito através das veias pulmonares, pelo sistema ásicos e hemiásicos, pelo sistema aporta, pode ser feito também pelo átrio direito, que foi nesse caso aqui pelo átrio direito, ou veia cava inferior. Então, uma fase muito importante seria a fase venosa, porque a gente conseguiu observar todo o retorno venoso de parte do sequestro pulmonar através desses ramos venosos que levam para o átrio direito. Então, seria uma drenagem venosa pelo átrio direito. Observamos aqui ainda que estava cheia a aorta vendo aqui a sua ramificação sistêmica, né, anômala, onde vai nutrir parte aqui perifericamente do sequestro e o seu retorno venoso foi feito através do átrio direito. Então, foi muito importante essas duas fases na elucidação de sequestro pulmonar. Então, só para fechar, foi um caso bem interessante, onde falamos um pouco para vocês aqui em relação ao sequestro pulmonar, que seria uma área sequestrada, uma área isolada dentro do pulmão, onde a sua vascularização ela é uma vascularização, parte da sua vascularização mais periférica é feita por artéria sistêmica anômala e precisamos também observar o seu retorno venoso. O seu retorno venoso pode ocorrer em diversas veias. Nesse caso aqui, a veia estava indo diretamente para o átrio direito. Então, seria isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.